Na primeira tela à esquerda, você tem um projeto no aplicativo Spider. Na tela do meio, você tem no aplicativo Primavera Risk. Confirmando o Primavera Risk, About, Copyright, Marcos. Isso aqui é oficialmente o Primavera Risk, que é uma adaptação do Pertmaster. Ok? Aqui é o aplicativo MS Project. Os três aplicativos, as três telas, possuem o mesmo projeto, nas mesmas condições, com os mesmos calendários. E o objetivo aqui é mostrar a qualidade do algoritmo ou do engine, do motor que faz o balanceamento dos recursos necessários contra os recursos existentes. Todos eles têm o mesmo padrão de limite de recursos. E quando a gente analisa a tela de nivelamento, a gente pode ver aqui opções de nivelamento do MS Project. Opções de nivelamento do Pertmaster ou do Primavera Risk, ou, queira Deus, que o Primavera mantenha a qualidade daquilo que ela comprou na análise de risco. E do Spider. Dá para perceber que no MS Project você tem os ajustes de nivelamento por hora ou por dia, mas tem três opções. Pelo ID, ou seja, pela ordem de chegada das atividades, um método padrão, ou um método padrão que é empurrar a atividade sempre que o recurso não estiver disponível, agendar a futuro, ou agendar a futuro primeiro considerando ou mantendo como menos postergáveis aquelas que têm maior prioridade. Um detalhe interessante é que na ferramenta MS Project você vai conseguir alocar prioridades de 0 a 1000. 0 totalmente livre para reagendamento e 1000 sem possibilidade, ao contrário, 1000 totalmente livre para agendamento, não, na verdade é 1000 totalmente restrita ao agendamento e 0 toda a liberdade para programar. Foi difícil, sim. Já no Primavera, aqui no Primavera Risk, que era o Pertmaster, você tem 50 níveis de prioridade. Se você tiver um projeto com mais de 50 atividades, você não poderá colocar prioridades distintas. E aqui no Spider você pode colocar a prioridade entre 0 e 3 bilhões ou alguma coisa semelhante. A variável é dupla inteira. A variável inteira em double integer consegue colocar 3 bilhões. Então, você tem uma flexibilidade de priorização diferente. Então, se nós temos condições diferentes, eu padronizei todos os valores de prioridade para que coubessem na mais simples, que é aquela de 50 unidades. E eu tenho aqui menos que
50, eu tenho 22 atividades. Aqui no MS Project, como eu disse, tem 3. Tem algumas opções. Nivelar apenas aquelas ou agendar aquelas que têm folga. Isso é um problema, porque nessa ferramenta, a folga livre, ela não se comporta da maneira adequada. Então, você pode ter problemas com o seu planejamento por conta da desobediência das regras de folga livre. E aqui diz apenas aquelas que tiverem com folga disponível. E outras opções aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas no nosso aplicativo PERT Master, que agora é o Primavera Risk, nós temos aqui como escolher os recursos. É claro que no Project também nós temos como escolher os recursos. Existe um Level Resource. Ele escolhe qual é o recurso que você quer. Ele escolhe qual recurso que você quer. E aqui você tem no Primavera também como escolher os recursos que você quer. Ele até te dá aqui os limites que já existem lá dentro. No nosso Spider, você escolhe os recursos que você quer. Você vem aqui nessa aba da árvore e escolhe qual recurso. Isso aqui não é um recurso. Qual o recurso que você quer? Ok. Mas voltando aqui para o Primavera, você pode dar o nível de prioridade para o algoritmo se orientar. Por exemplo, eu quero que considere prioridade. Então, em caso de dúvida, vou manter a mais prioritária e vou reagendar na primeira opção possível, na busca de uma solução só, o que tiver menor prioridade. Eu posso colocar outros elementos para o algoritmo se orientar. Depois da prioridade da maior para menor, eu quero que seja considerada a folga livre. Folga livre, nessa linguagem aqui, é floats free. Free floats. Free floats. Free start floats. Então agora eu quero que, quando houver dúvida, a mais prioritária é primeiro, a outra prioritária seguinte é depois. A execução respeita uma prioridade. Em caso de empate de prioridade, visto que nós só temos 50 níveis, eu vou decidir empurrar para o futuro aquela que tiver maior folga. Então, já estou dando um parâmetro mais complexo do que apenas aquele parâmetro que nós tínhamos na ferramenta MS Project. E aqui eu componho o meu desejo, eu componho o meu raciocínio ou as minhas premissas para redistribuir o trabalho. Isso acontece também lá no Spider, mas vamos terminar aqui. Ok. Eu posso ter outra condição. A atividade pode ser suspensa se não tiver recurso e continuar depois se tiver recurso. Isso dá mais flexibilidade, isso enriquece o algoritmo, mas temos que lembrar que o algoritmo, nesse caso, ele vai buscar a primeira condição que atenda. Ele vai praticar esses recursos nessas premissas
de desempate e adiamento e, eventualmente, partindo a atividade à espera do recurso, sendo ela mais prioritária. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 abas que dão um recurso significativamente maior e mais poderoso do que essa aqui. Não há discussão. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos eliminar esse aqui. Como é que faz? Del. Vamos eliminar esse aqui. Tem um remove aqui. Ok, clear all, prioridade. Pronto. Ok. Para que fique igual ao project. Priority e o modo padrão. O modo padrão é empurra quem não tem lá adiante para quando tiver. Esse é o modo padrão. Esgotamos o Primavera ou o Parent Master. Queira Deus que o Primavera mantenha esse conjunto, o P6. E eu venho aqui para o Spider. O Spider permite reagendar com recursos a partir ou do fim para o começo. Eu também tenho algumas outras considerações que ele apresenta 4 modos diferentes, 4 níveis de algoritmo diferentes, acumulando a qualidade do anterior e acrescentando mais recursos. O standard é o standard. Empurra para quando tiver recurso. Só que nesse caso, igual ao Primavera, você pode definir uma prioridade de diretriz. Porque quando vamos em Scheduling Options, você tem prioridades também. E tem uma aba só de prioridades. Então, se nós estivermos usando perfis de recursos, é uma maneira de você orientar o algoritmo. Você pode fixar os recursos, skill é uma outra abordagem ainda dos perfis skill. Você pode levar em consideração as prioridades das atividades ou a atividade das coisas produzidas, ou dos dois. E ainda tem uma prioridade relativa, que é abordada pelo algoritmo, que não precisa estar aí, porque ela é cadastrada com a prioridade como prioridade relativa num campo específico. Então, prioridade, nós temos esse conjunto de opções. Além do que, enquanto no Primavera eu posso colocar várias diretrizes, aqui eu coloco uma diretriz. Por exemplo, folga free em days. Folga free. Então, ele vai agendar considerando o método padrão de empurrar quem não for atendido pelo recurso. Ainda tem a prioridade que eu já mostrei aqui. E ainda tem a condição de dar uma diretriz. Vou considerar em caso de empate, aí não é empate. Porque esse software não busca a solução imediata. Ele busca a melhor solução. Então ele vai fazer com essa diretriz um cenário, depois ele vai fazer outro cenário, não empurrando logo em seguida. Ele muda o ato de reagendamento para uma outra atividade. E na terceira vez, ele muda para uma outra atividade. E coleciona os resultados de cada cenário. A cada 2 cenários, um sempre é melhor. Ele guarda um, joga fora o outro.
Na terceira tentativa, dos dois cenários que restaram, um deles é melhor. Ele guarda um e joga fora o outro e assim vai fazendo diversas tentativas com essas diretrizes que eu comentei, e aqui eu falo folga livre da maior para menor, como eu estava sugerindo no Primavera, e ele vai buscando resultados cada vez melhores. Só que não é infinito. A análise combinatória tem junto um processo de análise de convergência. A análise de convergência é, se o cenário 1 e 2, o 2 foi melhor em 5%, eu fico com 2. No cenário 2 e 3, o 3 é melhor em 4%, em 5%, eu fico com o 3. Só que vai chegar uma hora, no cenário 20 com o cenário 21, onde a diferença de resultado não é 5%, não é 1%, talvez seja 0,5%. E o algoritmo programado para isso diz, não vou insistir, porque melhor que isso pode até ficar, mas há um custo computacional e um tempo de espera que não compensa. Então, o algoritmo, além de fazer a busca da solução padrão, com a prioridade em foco e tendo o critério de folga livre maior, por ter mais folga livre, ter prioridade em relação aos demais, não na solução imediata e a primeira que encontra, num processo recursivo de análise contínua até chegar ao limite de convergência adequado para parar. Então há uma grande diferença, esquecendo o Project, é claro, entre o algoritmo do Pathmaster, talvez tenha sido mantido pelo P6, e do Spider. Porque um busca a primeira coisa que encontrar. Não que seja ruim, mas é a primeira coisa que encontra e é uma solução. O Spider ele procura diversos cenários, mantendo a diretriz e por uma análise combinatória em recursividade na busca de uma convergência, cuja tolerância interna vai dizer para ou continua, ele dá e sempre dá o mesmo cenário ótimo. Falamos aqui do processo standard. Bom, todos eles têm standard. Não encontro no Primavera algo que não seja o standard, que significa vamos adiar até a próxima, até que o recurso esteja disponível. Mas vamos explorar agora mais, já que nós exploramos os outros, vamos explorar mais o algoritmo do Spider. Ainda no modo standard, entendendo as prioridades, eu posso colocar avaliação de reservas, que são elementos de apoio para análise depois de calculado. E aí eu tenho o cálculo drag. O drag é uma condição de turbinar o CPM para alcançar melhores valores em análise. Só que a metodologia drag foi desenvolvida para o CPM e nós estamos aqui falando em RCP, Resource Critical Path, que significa dizer caminho crítico dos recursos. E o algoritmo desenvolvido para o CPM, que o software que não apresentamos, o Asta, ele possui esse algoritmo, ele calcula as durações drag apenas para o método CPM e não o método RCP, tornando dispensável, não, tornando inutilizado esse recurso legal, recurso bom, que trabalha com custo, redução de custo. Nesse software Spider,
ele calcula o drag em função da metodologia RCP também. Quando você agenda de forma simples, Simple Shadow, ele calcula o drag para caminho crítico, tradicional. Aqui, ele também calcula o drag, mas não é o drag. Ele calcula vários cenários e de todos os cenários, o melhor cenário vai trazer um valor drag para a análise do caminho crítico. Que caminho crítico? Não o caminho crítico CPM, mas um novo caminho crítico, que é o caminho crítico das atividades, que sendo o conjunto mais longo de tempo, define o tempo do projeto. E aí é nelas que você aplicaria a metodologia do Stephen DeVoe do Total Control. Bom, ele também pode calcular as folgas e super folgas, mas nas opções de agendamento, não aqui para o planejamento, mas também para o controle de desempenho e evolução do projeto, pode ajustar a duração das atividades. Em alguns casos, ele muda a produtividade dos recursos, aumentando o tempo da atividade, sem comprometer o prazo final, otimizando a busca do melhor resultado. Ele também pode permitir que você não deixe interromper as atividades. Porque da mesma forma que o Primavera permite que as atividades sejam interrompidas, buscando uma otimização do uso dos recursos, esse aqui também permite. Só que aqui eu posso desabilitar as interrupções, da mesma maneira que o Primavera poderia suspender as interrupções. Então, eu não vou suspender aqui. Nem aqui, nem aqui. Lembrando que não podemos fazer esse ajuste no software do MS Project, porque essa ferramenta nem entende o que é interrupção. Existe um split que foi criado desde o seu nascimento, que não atende a essa condição da engenharia. E também tem aqui uma condição de minimizar atividades em paralelo. Então, o algoritmo também leva em consideração essa diretriz. Eu não quero muitas atividades em paralelo. Minimize atividades em paralelo. Talvez o resultado dê um prazo maior, mas eu não quero muitas atividades. Eu quero que diminua. Na busca do cenário, considere isso como um fator de decisão. Pronto. Aqui tem o Create Resource Dependence. O Create Resource Dependence, ele cria setinhas que você normalmente vê. As setinhas que você normalmente vê são as setinhas lógicas. Deixa eu mostrar aqui as setinhas lógicas. Aqui você também vê as setinhas lógicas no Primavera e tanto no Spider como no Project. Deixa eu ver, acho que é aqui. Em algum lugar você define as setinhas. Não lembro aonde. Mas voltando aqui. E voltando aqui. Nosso foco é o nivelamento de recursos e não o elemento gráfico. A gente tem o Scheduling, temos o Resource. Como já falamos, você coloca aqui os recursos que você quer considerar como restritos ou não. É claro que nós estamos falando em mais dimensões do que as dimensões tradicionais. Tradicionais não é bem a palavra. São as dimensões que eu consigo fazer. Por quê? Porque se nessa ferramenta Project eu mal consigo agendar e mal consigo recursos para fazer uma distribuição balanceada de recursos, imagine falar de materiais, balanceamento de materiais
existentes versus necessitados e do dinheiro, da verba, financiamento contra gasto. O Primavera também, o Pertmaster não faz, e eu acredito que o P6 também não faz, balanceamento ou a consideração de existir materiais disponíveis em uma data e materiais necessários em outra data e não ser possível compatibilizar, agendar, reagendar atividades para que elas aconteçam quando o material existir. Essa ferramenta Pertmaster Primavera P6, ela parece que não considera relevante fazer um balanceamento de materiais significativos dentro do projeto. Os recursos humanos e equipamentos, essa ferramenta considera. Ela também cadastra materiais, mas não considera fazer um balanceamento, uma avaliação, uma compatibilização estoque. Enquanto que o Spyder permite fazer a avaliação e o balanceamento dos materiais, dos centros de materiais, centros é aqui, dos kits de materiais, porque os materiais podem ser agrupados e classificados. Claro que isso não acontece no Spyder, no Primavera e não acontece no Project. Mas essa dimensão de material, ela é pluridimensional. Então, não é uma dimensão, é mais de uma dimensão. E é possível ter componentes de custo em real, em imposto, em dólar, em imposto em dólar, em euro, em taxa em euro, e eu preciso compatibilizar chegada desse recurso contra o uso desse recurso. E se não tiver o recurso no momento necessário, o sistema, nessa forma padrão, vai buscar atender a falta de recursos humanos e equipamentos, materiais e financeiros, grupamentos de materiais, centros de custos, investimento operacional, de modo que esse modo padrão de adiar a próxima, esperando que o recurso exista, torna o algoritmo, com certeza, muito mais complexo e, eu diria, muito mais inteligente, porque ele não pega a primeira opção. Em tudo que eu falei, ele busca vários cenários. Isso no modo padrão. Bom, já que nós todos aqui temos padrão, já falamos do padrão de todos, não temos outro modo aqui, nem outro modo aqui. Eu não vou falar dos outros modos agora. Eu vou tentar fazer um balanceamento com o Project. E aqui é nivelar todo mundo. Nivelamos todo mundo. Ou seja, não há conflito, não há mais conflito de pessoas e equipamentos. Não sei se tem conflito de falta de material, de falta de verba, mas para a proposta não tem conflito de pessoal. E eu diria que nós tínhamos um prazo de 13/7, todo mundo é 13/7, porque o algoritmo CPM funciona para todos, a menos do Project em alguns casos, mas nesse caso eu fiz de modo que não criasse problemas no nosso exemplo para o MS Project. Então nós temos 13/7, 13/7. Quando eu peço para nivelar ou compatibilizar recursos, vai para 29/9. E quando eu peço para que o Primavera faça no limite do Project, ele vai para 29/9
E o resultado é o padrão, é o standard. Empurra a próxima para quando tiver recurso, levando em conta a prioridade. Eu fiz o Primavera ser tão restrito quanto o Project. Agora eu vou fazer aqui, onde está? Aqui. Fazer o Spider ser tão restrito. Então, eu vou colocar aqui prioridade das atividades, não vou calcular nada demais. Pronto, acho que mais nada aqui, são os recursos que eu vou nivelar, são os mesmos. Então eu devo ter 29 do 9, ou seja, todos estão trabalhando no recurso padrão da ferramenta mais fraca e mais simples, respeitando até os limites que ela tem de agendamento. O resultado foi o mesmo para as três. Mas o Primavera, nesse caso representado pelo Path Master, ele consegue ter outras diretrizes, não só a prioridade. Ele consegue outras diretrizes para o agendamento na falta de recursos ou no empate de recursos. É claro que usando 22 atividades, a prioridade vai tranquilo atender no Primavera. No caso aqui no Path Master. Mas talvez tenhamos que verificar no P6 qual é o número permitido máximo para classificar em prioridade uma atividade. Senão a gente vai esgotar o recurso padrão com a prioridade, porque a gente não pode colocar mais prioridade do que aquele número finito. No Project é 1000, no Path Master 50 e no Spider 3 bilhões e alguma coisa. Bom, então, se eu quisesse dar uma turbinada, eu pediria para que o Primavera suspendesse, paralisasse, picotasse a atividade, se houver possibilidade de uma melhor solução. Level, ok, não aparenta nenhuma atividade dividida, e aqui eu vou ter que pedir para que todas as minhas atividades sejam também, como é que fala? Sejam também interrompíveis, né? Então elas são interrompíveis, Aqui no Primavera, Ctrl T, no Path Master, Ctrl T, aqui normal, Constraints, aqui, todas elas estão ajustadas para poderem ser interrompidas. Todas elas estão aqui. Poderia nunca ser interrompida, mas todas aqui estão sendo possíveis de serem interrompidas. Todas elas. Então, eu vou pedir para que ele calcule, já pedi, né? Mas vamos pedir de novo, para que ele calcule, suspendendo, se for bom. Não houve suspensão. Vou pedir para que ele calcule, suspendendo, como é que faz isso? Suspendendo, não vou fazer disable interruptions, então ele não interrompeu. Dentro do método padrão, ele não encontrou nenhuma vantagem nesse projeto. A data é 29, a data é 29, a data é 29. Bom, esgotamos os recursos do Project há muito tempo. Esgotamos os recursos do Primavera agora. Vamos ver o que eu poderia fazer com um algoritmo mais avançado. Será que eu conseguiria uma data menor? Não consegui. Mas, como ele é avançado, ele vai considerar no algoritmo não só a busca do atendimento ao nivelamento dos recursos. O avançado busca também o menor custo final, a menor ociosidade dos recursos ou intervalo de uso. Ele busca parâmetros dentro das diretrizes fornecidas para otimizar outros
parâmetros, ele busca otimizar outros parâmetros que não apenas o prazo dentro de diversos cenários, mas também o custo, a quantidade de materiais usados, a quantidade de horas trabalhadas. E eu podia pedir otimização. A otimização desconsidera algumas restrições. Prioridade é uma restrição caprichosa. Não é uma condição de engenharia. Não é uma condição construtiva. Prioridade é uma restrição caprichosa. Porque se uma coisa tem que ser feita antes da outra, ela vem antes da outra. Se uma coisa tem prioridade sobre a outra, mas podem acontecer ao mesmo tempo, essa prioridade é subjetiva. Então, no modo otimizado, a ferramenta continua mantendo toda a busca em cenários com convergência para uma tolerância onde ele para de pesquisar, só que ele vai procurar outros meios. Otimização, ok. Ele já conseguiu interromper algumas atividades que eu disse que podia interromper, porque achou algum benefício. E aí nós temos a data de 8/9. Mas não era 29/9? Peraí, vamos de novo. Eu consegui economizar dias, é isso? De 29 passou para 8? Eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer. Não há falta de recursos. Os recursos foram redistribuídos, quer dizer, as atividades foram redistribuídas para não haver sobrecarga. E elas podem parar. Essa atividade aqui, ela teve uma interrupção aqui, outra aqui, outra aqui. É claro que eu poderia, duplo clique, eu poderia dizer que ela é interrompível, mas somente durante um tempo e no mínimo de tanto tempo. E essa aqui também, ela foi interrompida. Com essas interrupções, nós saímos de 29/9 para 8/9. Eu vou voltar para o método padrão. Pronto. Se o mercado só consegue, esquece o project, se o mercado só consegue 29/9, nós podemos responsabilizar os planejadores. Eles não podem jogar a culpa ou a responsabilidade na ferramenta, porque no caso da ferramenta quebrar, o planejador tem que resolver. O trabalhador não pode parar porque a ferramenta quebrou. O trabalhador demora mais para produzir porque a ferramenta quebrou. A ferramenta é um dispositivo para agilizar o processo. Aqueles que deitam sobre os resultados da ferramenta terceirizam o cérebro. Então vamos analisar 29/9 e essa condição aqui otimizada me deu 8/9. Eu consegui 21 dias no calendário, seriam 15 dias de trabalhos produzidos, porque eu dividi as tarefas. Ignorei as prioridades. Quem deu as prioridades? Foi o chefe? Foi o cliente? Foi o planejador na sua intuição ou na sua experiência? Todas essas prioridades são subjetivas e para entregar o projeto eu tenho que apenas produzir isso. Contanto que eu produza isso, eu vou entregar o projeto. Ah, mas eu quero entregar primeiro isso, depois aquilo. E o pior, existem planejadores que ligam, engessando e travando um resultado ótimo. O que você está vendo aqui nesse resultado de 8/9 não é o primeiro resultado que a ferramenta procurou. É a avaliação de vários cenários, interrompendo ali, interrompendo aqui, interrompendo você, não interrompendo você. Só que isso é feito muito rápido. A ferramenta é para agilizar.
Por que que nessas três, a primeira, todo mundo faz porque é facinho e se ensina nos cursos e tem pós-graduação renomada indicando? Por que que usa a segunda? Imposto pelo contrato porque é conveniente por alguma razão, bem mais cara que a outra. E eu encontro 29 do 9 nesse projeto simplista. Por que que eu não uso essa ferramenta? Ou talvez haja uma quarta ferramenta que dê 5 do 9. Por que eu não uso a ferramenta de 5 do 9 ou 8 do 9 e fico procurando e mantendo a ferramenta de 29 do 9 ou eventualmente encurtando isso ou aquilo de maneira artificial para atender? Bom, vamos lá, nós tínhamos outros algoritmos, falamos em algoritmos. Optimization Plus. Aí ele faz coisas que realmente não dá para entender. E o resultado é 8 do 9. Só que pode ser que num outro projeto, com muito mais atividades, com ligações lógicas, com dependências de recursos, ele consiga uma melhoria de 2 dias, como já aconteceu. 2 dias é pouco. Mas analisa, esse resultado na tela não é do melhor prazo, não é da melhor distribuição do recurso. Esse resultado na tela, com o modo escolhido aqui, o método da Optimization, ele garante que o parâmetro prazo, o parâmetro custo, o parâmetro produção, horas trabalhadas, o parâmetro de consumos também foi considerado para ter essa solução. Então, falando em algoritmo é um conjunto de rotinas programadas que, se processadas, buscam um resultado. Nós temos aqui 3 algoritmos. Nós conseguimos reproduzir nos 3 o método padrão. Olha o método padrão. Está aqui. Se não tiver para mais prioritária, se não tiver para a segunda mais prioritária, reagenda a segunda mais prioritária. E para a terceira mais prioritária, até que todos os problemas de superalocação sejam resolvidos e o término vai para quando terminar. Havia um programa de televisão que dizia: o programa acaba quando termina. Nesse caso, a ferramenta está repetindo esse chavão. O projeto acaba quando acabar. O meu algoritmo prevê empurra, considerando a prioritária. Já nesse aqui, o Primavera, ele é mais cabeça. Ele permite mais diretrizes em caso de empate. Aqui eu estou falando do Path Master. Queira Deus que esses recursos tenham sido levados para o Primavera ou melhorados. E também permite que divida a atividade para uma melhor solução. Aqui não houve divisão, ele talvez não tenha encontrado. E a terceira ferramenta, a ferramenta que você está utilizando no seu treinamento, não é para você comprar a ferramenta. Não é para dizer que a ferramenta te dá um kit com uma caneta, nem um bloquinho. Não é isso. É que a ferramenta serve para modelar as coisas que de fato acontecem. E com o modelo de plano e com as restrições incluídas, você pode compatibilizar o tempo, o custo, as horas trabalhadas e se você colocar qualquer variável aí dentro. Por exemplo, área quadrada de uso. Se eu tenho uma área total para trabalhar e a atividade consome uma parte da área, todas juntas não acontecem.
E essa disposição deveria considerar também se elas podem acontecer no mesmo momento naquele local, porque essa aqui pode consumir junto com essa e junto com essa um espaço maior do que o disponível. Então não poderiam acontecer. O que a ferramenta faria nesse algoritmo, com os recursos que ele tenha, vou adiar uma das três, porque não há espaço para as três. Não é dinheiro, não é mão de obra, não é material, é espaço. Além do espaço, eu poderia mapear o volume, eu poderia mapear as vias de acesso, o uso de vias de acesso para cumprimento das atividades que não podem ultrapassar o número de vias de acesso disponíveis para esse serviço, para essa obra, para esse projeto. Então, quando a gente fala que algoritmo é um conjunto de procedimentos escritos que se executados na ordem previamente acertada resultam em alguma coisa, em algum objetivo, atendem a algum objetivo, nós devemos pensar que nível de algoritmo os desenvolvedores dessas três ferramentas usou. Aliás, o desenvolvedor ele desenvolve aquilo que pedem. Será que os desenvolvedores de ferramenta da MS Project, da Microsoft, entendem de alocação de recursos? Ou tem uma imaginação, uma criatividade para entender que é possível fazer combinações? Porque recursividade e convergência são palavras que se usam na engenharia, na física, não nos escritórios, nem na área de TI. Na área de TI, a recursividade é uma coisa interessante para programadores, mas perigosa para quem não sabe programar por causa do loop infinito. Parece que os desenvolvedores do algoritmo do Spider, cada dia acrescentam alguma coisa. A tela que você está vendo não era assim há 3 anos atrás. A tela que você está vendo não era assim há 5 anos atrás, nem há 10. Eu acompanhei o desenvolvimento e esse conjunto em árvore apareceu porque não cabia mais tantos recursos numa tela de agendamento desse tamanho. Eles tiveram que, respeitando os limites de resolução dos monitores, tiveram que colocar abas, como o Primavera fez, ou o Petmaster fez. Veja, 1, 2, 3, 4 abas. É claro que todas essas informações aqui caberiam numa aba do Spider. Mas temos um quadrado perfeito. Temos um quadrado aberto com linhas tortas, mas ainda chamam de quadrado. E quando todos chamam de quadrado, é melhor você chamar de quadrado, senão você vai ficar fora do time, vai ficar fora do grupo. Bom, aqui é um quadrado perfeito. Aqui não é um quadrado perfeito. No vídeo seguinte você vai ver que isso é um tesseract. É uma figura geométrica que tem 4 dimensões. Eu acredito que teria mais, porque um algoritmo que consegue vislumbrar a otimização por convergência da busca de cenários, de prazos, horas, custos, e qualquer outra variável que for uma restrição, para fazer um balanceamento e atender a tudo isso, tanto em dólar quanto em real, tanto em euro quanto em bolívar, é alguma coisa que se parece com o Tesseract. Só para terminar, você é o profissional e você precisa apresentar resultados. O dia que uma ferramenta for imposta para você alcançar os resultados, você precisa lembrar que existem 4 ferramentas, eu apresentei 3, mais conhecidas no mercado.
O Astra Power Project não está na tela porque, além de limitado, ele é tão limitado quase quanto o Project. É melhor que o Project. Pelo menos o Astra não erra no agendamento. Na hora em que alguém te apresentar e definir uma ferramenta, você poderia dizer, eu consigo melhores resultados se eu puder usar outras ferramentas. Porque o Excel não vai resolver. O Excel resolve para essa ferramenta aqui, porque tudo que é feito tem que se usar o Excel, porque nem gráfico ela consegue fazer. Então, análise de tendências, valores agregados, tudo isso tem que usar o Excel. O Primavera, ou PetMaster, ele tem um painel gráfico que é bem completo. E no caso aqui, o Spider não foge à linha. Não precisa do Excel para fazer as coisas. Quando alguém te disser, nossa empresa adotou o Project, você pode perguntar, mas é 29/9? Você aceita 29/9? Porque eu posso te dar 8/9. Ou se alguém disser, não, nosso contrato, porque a empresa que nos contratou, por uma razão muito estranha, nos obriga e a todos os subcontratados a usar o Primavera, fazendo uma compra caríssima, intempestiva e sem uma justificativa técnica, é 29/9. Além de um grande investimento em máquinas e servidores. Agora, se disserem que se você apresentar 8/9 você ganha um bônus, talvez você possa até comprar a ferramenta e colocar lá. Pelo menos essa aí não precisa de licença para os colaboradores trabalharem. Todas as demais, inclusive o Power Project, precisam pagar licença para abrir o arquivo, para olhar o arquivo. Essa Spider não, você pode, além de conseguir uma data de 8/9, você consegue modelar qualquer coisa em múltiplas moedas. Um dia, chegaram para um médico e disseram para ele, nós aqui no CTI sempre fazemos a dancinha do pajé para anestesiar o paciente. É uma cultura que o nosso hospital tem. O médico que aceitar a cultura da dancinha do pajé para anestesiar o paciente e dispensar as técnicas e a farmacologia, não é médico. Ele está atuando como médico que possivelmente precisa muito desse emprego.